E aí, Dev, beleza? No vídeo anterior eu mostrei ali o if else. Eu ia falar sobre o if ternário, mas acabou que tava ficando muito longo o vídeo, então eu preferi deixar para esse vídeo aqui. Então esse vídeo, a ideia é ser bem curtinho. Só vou falar aqui sobre os parênteses no if e o if ternário. Então vamos lá. Então aqui, né, na última aula, a gente viu aqui o if, o else if, viu aqui ou, e, menor, maior, enfim. Se você tiver alguma dúvida, veja a outra aula lá. Nesse vídeo aqui, então, vamos começar aqui com os parênteses. Então, como que funciona? Se eu quiser aqui, né, ter, por exemplo, eu tenho aqui duas condições. Tenho essa condição aqui e essa condição aqui. E as duas precisam ser verdadeiras porque eu estou usando aqui o operador e, certo? Mas e se eu quisesse que eu faça o seguinte? Eu quero que seja satisfeito essa situação aqui por completo, ou seja, essa daqui. Caso ela não seja satisfeita, então eu quero ver aqui um ou. Então, caso aqui seja ou, então aqui vai ser um ou, eu teria aqui outra condição. Então, o que significa que ou essa condição aqui tem que ser verdadeira ou a segunda. Então, ela vai vir por completo, né? É como se fosse ali na matemática, né? Primeiro vai resolver aqui o que está dentro do parênteses, para depois ir passar para, por exemplo, tivesse aqui um outro parênteses. Então, por exemplo, aqui se eu tivesse um boolean, condição 1 igual a true, e aqui um boolean, condição 2 igual a true. E aqui eu usasse aqui então C1 e C2. Então o que aconteceria aqui? Ele vai ver o Java vai vir essa condição aqui por completo. Se aqui deu false, ele vai vir aqui no ou e vai vir aqui por uma outra condição completa aqui. Então primeiro ele vai executar aqui o que está dentro do parênteses. Então vai ter essa divisão aí na execução do Java, né? Aqui eu poderia ter um outro aqui parênteses, que aí ficaria aqui mais uma condição, né? Por exemplo, então aí ele veria essa daqui, se é true, e aí o que está aqui dentro do parênteses também tem que ter ser true. Então você pode aí organizar aqui várias condicionais utilizando os parênteses, como se fosse ali na matemática mesmo, né? Que você usa ali os parênteses para você unir ali algumas condicionais que você quer junto. Então, os parênteses seriam esses, né? E por último, eu vou mostrar aqui o if ternário. Como que funciona o if ternário? Então, vou comentar aqui também essa trecho de código. Então, vamos considerar aqui que eu quero ter aqui a minha mensagem. E eu vou receber essa mensagem como se fosse aqui as situações que eu tinha aqui embaixo. Eu não vou... Eu poderia aqui usar o ou também, né? Então, por exemplo, se eu quisesse... Vamos primeiro aqui considerar essa situação aqui. O if ternário funciona da seguinte forma. Você tem a condicional. Então, essa é a minha condicional. Certo? E aí, para eu falar, aqui tem uma condicional e eu quero finalizar ela. Então, eu coloco ponto de interrogação. Então, aqui foi a minha condicional. Certo? Aí, ponto de interrogação, quer dizer que eu finalizei a condicional. E agora, se essa condicional for satisfeita, eu vou colocar aqui dentro dessa variável o valor de... Então, vamos ver aqui, tá barato. Caso contrário, está caro. System.out.println mensagem. Então, se eu executar isso daqui, ó, repare que falou que está barato, porque o valor é menor e é menor ou igual a 100. Certo? Então, esse que é o if ternário. Você pode colocar aqui os parênteses para deixar só mais organizado, mas é opcional, como você viu, funcionou, né? Sem ter os parênteses. Mas, então vamos fazer aqui a outra situação, que temos mais detalhado, né? Os valores mais detalhados, mas sem o imposto. Então vamos tirar aqui o imposto, que foi para exemplificar aqui
usando o E. Inclusive aqui então você viu que dá para usar o E, daria para usar o OU, daria para ter algumas condições mais complexas aqui dentro. Agora vamos ver como é que faz o else if utilizando o if ternário, né? Então aqui, ó, vamos usar aqui só essa regra aqui, ó. Então quer dizer que se o valor for igual a 100, quer dizer que está mediano. Caso contrário, aqui eu não consigo colocar colocar um else, por exemplo. Não dá. Não dá para colocar else if. Não dá. Então, se eu quiser utilizar aqui o if ternário diretamente, eu teria que aqui colocar uma outra condicional. Então, por exemplo, a segunda condicional seria o valor menor que essa daqui, ó. O valor menor que zero. Aí sim eu coloco aqui o ponto, eu finalizo aqui, né, a condição. E aí, caso seja verdadeiro, eu vou falar que ele está inválido. Caso seja falso, aí eu coloco aqui minha terceira condicional, que é o valor igual a zero, certo? Valor igual a zero. E aí, fecha a condicional. De graça. Abro a última condicional, que é menor que o 100, que é o que está quando está o barato, né? Vamos lá, falar que está barato. Fechei a condicional. Barato. E o se não, opa. E o por último, que não tem condicional, né? É o else final, vai ser o caro. Então a gente vai lá e coloca o caro. Então, dessa forma aqui, a gente consegue ali fazer o else if. Aqui, se vocês quiserem, até dá para deixar em várias linhas. Então aqui tem essa condicional, essa outra condicional, aí até ficaria aqui mais visível, né? Para caber aqui, ó. Então, o valor é igual a 100 é mediano, menor que 100 é inválido. Opa, inválido. Igual a zero de graça e o menor que o 100 barato e por último é caro. E se eu executar isso daqui, eu vou ter aqui que o valor é mediano. Se eu colocar aqui zero, vai ser ali o de graça. E o 1 aqui vai ser barato. Então, por esse vídeo aqui, o que eu queria mostrar é isso, né? O que faltou. Então, mostrei aqui o parênteses que você pode usar. Mostrei aqui o if ternário. O if ternário alinhado, né? Aninhado, que tem várias opções aqui. E espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, dá o like aí no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí o vídeo que você quer que eu traga aqui pro canal. Até mais, tchau.